Os livros de 1 e 2 Crônicas, embora separados em nossas Bíblias, não têm essa divisão original. Na verdade, eles foram originalmente escritos como um único livro com um enredo coerente. Quando lemos as Bíblias em português, encontramos crônicas após os livros de Samuel e Reis. No entanto, muitos leitores modernos ficam confusos pensando: espere um minuto, acabei de ler tudo isso. E por isso acabam pulando esse livro. Mas isso é uma pena, porque Crônicas é um livro importante na tradição judaica. Na verdade, é o último livro da Bíblia. Sim, Marcos. E Crônicas resume todas as escrituras judaicas. Começa com a palavra Adão, o primeiro personagem no início da história, e termina com o anúncio do retorno de Israel do exílio. Embora não saibamos quem escreveu esse livro, podemos inferir que foi produzido por alguém que viveu algumas centenas de anos depois que os israelitas retornaram do exílio babilônico. Jerusalém e o templo haviam sido reconstruídos, mas as coisas não estavam indo bem. A grande esperança profética era que a cidade e o templo fossem restaurados, Deus viesse habitar entre seu povo e o rei messiânico governasse pacificamente sobre todas as nações. Infelizmente, nada disso aconteceu. Exatamente, Mark. O autor de Crônicas reformulou as histórias de Davi, Salomão e os reis do passado para fornecer uma mensagem de esperança para o futuro. Ele projetou o livro para enfatizar dois temas claros: a esperança no futuro rei messiânico e a esperança de um novo tempo. Mesmo que os primeiros capítulos sejam preenchidos com genealogias e listas de nomes, não devemos subestimá-los. Toda essa informação é crucial para entender a história e a linhagem do povo de Israel. O motor está resumindo toda a história do Antigo Testamento, nomeando os principais personagens das histórias. Ele molda duas linhagens principais. A primeira é a linha do prometido, o rei messiânico. Muito espaço é dedicado a traçar a linhagem de Judá, que chega até o rei Davi, a quem a promessa messiânica foi dada. A partir de Davi, o autor traça essa linha até os dias atuais. A outra linhagem que recebe muita atenção é a do sacerdócio, os descendentes de Arão, que serviam no templo desde o início. Aqui podemos ver claramente os dois temas principais que o autor espera: a vinda do Messias para construir um novo templo, com raízes nessas antigas genealogias. Exatamente, Mark. Depois disso, o autor avança para as histórias sobre Davi. Muitas delas são conhecidas do livro de Samuel, mas há algumas diferenças importantes. Primeiro, o autor deixa de fora todas as histórias negativas sobre Davi, como quando Saul o perseguiu pelo deserto ou o caso de adultério com Batseba, seguido pelo assassinato de seu marido. Esses episódios são omitidos. O que resta são histórias que retratam Davi como um homem virtuoso. Além disso, há material novo que não encontramos no livro de Samuel, mostrando Davi de forma muito positiva. É um grande bloco de capítulos em que Davi faz preparativos para o templo, organiza recursos, construtores, levitas e coros. O autor também o retrata como uma figura semelhante a Moisés. Deus deu a Davi planos para a construção do templo, assim como deu a Moisés para a construção do tabernáculo. Toda essa nova abordagem sobre Davi visa esconder suas falhas, pois o autor sabe que qualquer um pode ler sobre elas no livro de Samuel. Em vez disso, ele está tentando retratar Davi como o rei ideal, uma imagem que se assemelha a um futuro Messias. A linhagem de Davi é muito semelhante à maneira como Jeremias e Ezequiel falaram do futuro Messias como um novo Davi. Isso fica mais claro quando o autor reconta a história da promessa da aliança de Deus a Davi em 2 Samuel 7. Ao comparar essa história com seu paralelo em 1 Crônicas 17, percebemos que o autor das Crônicas está destacando que nem Davi, nem Salomão, nem nenhum dos reis de sua linhagem eram o rei messiânico. Quando o Messias vier, ele será um rei como Davi. Para esse autor, as histórias sobre Davi do passado sustentam sua esperança para o futuro. Exatamente, Mark. Depois que Davi morre, passamos para a 2ª Crônica, que se concentra nos reis que moravam em Jerusalém. Novamente, há muita semelhança com os livros de 1 e 2 Reis, mas existem diferenças importantes. O autor deixou de fora todas as histórias sobre os reis do norte de Israel para poder se concentrar apenas na linhagem de Davi. Há muito material novo sobre esses reis da linhagem de Davi. Ele destaca os reis que eram obedientes a Deus e acrescenta novas histórias sobre como a obediência deles levou ao sucesso e à bênção de Deus.
No entanto, ele também adiciona novas histórias sobre reis que foram infiéis a Deus, não seguiram a Torá e acabaram adorando ídolos. Esses reis enfrentaram consequências terríveis que levaram ao exílio de Israel, uma bagunça que eles mesmos criaram. Assim, toda essa seção se torna uma série de estudos de caráter, onde o autor quer que gerações posteriores de israelitas aprendam com sua história familiar e permaneçam fiéis ao seu Deus. A reconstrução da cidade e do templo é o próximo capítulo. Na última linha do livro, encontramos uma frase intrigante: quem quer que esteja no meio de todo o seu povo, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que ele suba. Essa sentença permanece incompleta, mas revela uma esperança profunda. O autor está ciente do primeiro retorno do exílio, narrado nas histórias de Esdras e Neemias. No entanto, em sua opinião, esses eventos não cumpriram completamente as esperanças proféticas de Israel. O final incompleto sugere que a verdadeira esperança está em algo ainda por vir. Exatamente, Mark. O autor aponta para o futuro, quando o Messias finalmente reconstruirá o templo e restaurará o povo de Deus. O livro das Crônicas, o último da escritura judaica, encerra-se com essa expectativa. Ele nos convida a olhar para trás, para o passado, como fonte de esperança para o futuro. Assim, as Crônicas concluem o Antigo Testamento como uma história em busca de um desfecho, apontando para algo maior e mais significativo. Senhor, guia minhas palavras e inspira meus escritos. Que cada palavra que eu compartilhar seja um raio de luz, trazendo esperança, conforto e fé aos corações dos que me ouvem. Que meu canal seja um farol de amor e verdade, apontando para Ti, o Deus da graça e misericórdia. Amém.